Quando realizamos a pesquisa sobre o caso criminal que vamos apresentar hoje, nos ocorreu um ditado bem conhecido: um raio não cai duas vezes no mesmo lugar. Esse provérbio em inglês argumenta que fenômenos excepcionais não acontecem duas vezes com a mesma pessoa. Porém, conforme Sylvio Dahmen, um professor de física, quando estamos falando de descargas elétricas, chamadas de raio ou relâmpago, é pouco provável que elas caiam no mesmo lugar. Mas sim, isso é possível. Um exemplo muito citado é o do Empire State Building, em Nova York, um arranha-céu de 102 andares, que em média é atingido por 25 raios a cada ano. Mas o que dizer dos tais fenômenos excepcionais? Bem, eles certamente também podem atingir a mesma pessoa mais de uma vez, como aconteceu com Eduarda Shigematsu, no intervalo de apenas 3 anos. Eu sou o Marco, sejam todos muito bem-vindos ao Insólito, e para fazer jus ao nome do canal, hoje vamos conhecer um dos casos mais insólitos já apresentados aqui. E antes de prosseguir, eu te convido a me acompanhar lá no Instagram, @oinsólito. Já faz ali também o ritual, né? Para quem é fã do Insólito, verifique sua inscrição, vê se o sininho está ativado. Não esquece de deixar um like no vídeo se gostar do conteúdo, combinado? Vamos aos fatos. Eduarda Shigematsu morava com a avó paterna, Terezinha de Jesus, e com o pai, em Rolândia, região metropolitana de Londrina, no Paraná. Ela era filha de Jéssica e Ricardo. A própria mãe de Eduarda relatou que a menina nasceu quando ela estava com 16 anos. Então, quando o casal se separou, o juiz determinou que a guarda da pequena Eduarda ficasse com a dona Terezinha. Jéssica lamentou que naquela época ela não tenha sido nem mesmo ouvida pelo juiz, que apenas concedeu a guarda legal da neta para a avó. As duas se encontravam com frequência, como mostram muitas fotos, mesmo que Jéssica não vivesse mais na mesma cidade que a filha. Quando Eduarda estava com 8 anos, lá em 2015, ela sobreviveu a uma grave batida de carro com a família. Foi um acidente muito sério, resultado do choque do veículo em que ela e a avó estavam contra um caminhão no contorno norte de Rolândia. A menina sofreu traumatismo craniano e foi encaminhada ao Hospital Universitário de Londrina, onde passou por cirurgias e teve que ficar internada até não correr mais risco de morte e, por fim, se recuperar. Eduarda ter sobrevivido foi motivo de muita alegria, quase um milagre que deu ensejo à participação dela em uma reportagem de TV, da TV local, naquele mesmo ano. Um vídeo registrado anos depois pelo blog do Farina Rolândia nos mostra Duda, já mais crescida, uma pré-adolescente que parecia um pouco tímida diante das câmeras. São belas as imagens dela na horta, em companhia da avó. Na época, Dona Terezinha plantava e vendia verduras na cidade, sempre em companhia da neta, que era sua fiel ajudante. A vida de Eduarda, praticamente nascida de novo, seguia seu curso normal até a quarta-feira, 24 de abril de 2019, quando a menina, então com 11 anos, desapareceu. Nesse dia, ela voltou para casa depois da escola, deixou sua mochila na sala, como de costume, e não foi mais vista. Dona Terezinha, quando chegou do trabalho, soube da má notícia pelo Ricardo, seu filho e pai da menina. A avó afirmou que ficou bastante preocupada, mas, como em muitos casos similares, acreditou na hipótese de que tudo iria ficar bem e que a menina provavelmente estava com alguma amiga e apenas não tinha se comunicado com a família. Aparentemente, essa era a explicação defendida pelo pai. Mesmo assim, Dona Terezinha procurou Duda até 1h da madrugada, como mais tarde ela contou. Porém, no dia seguinte, quinta-feira, ainda sem notícias da adolescente, às 11h da manhã, Dona Terezinha registrou um boletim de ocorrência pelo desaparecimento de Eduarda. Jéssica Pires, a mãe, que vive em São Paulo, foi informada do fato pela ex-sogra, por meio de uma mensagem de celular. Dona Terezinha ainda questionou se a menina não estava com ela, Jéssica. Ou seja,
Os parentes e a própria polícia cogitavam uma eventual fuga da garota para a casa materna. Contudo, a mãe não estava com a Eduarda e nem sabia de nada até aquele momento. Durante o interrogatório, Ricardo não estava alarmado com o sumiço da filha. Ele repetiu diversas vezes que a menina dava trabalho e que ela queria fugir. Dona Terezinha, pelo contrário, demonstrava nervosismo e se contradisse em alguns momentos, declarando inicialmente que a neta tinha sido levada de casa, depois afirmou que alguns objetos tinham desaparecido, além de Eduarda. Quando Jéssica Pires percebeu que as investigações sobre o desaparecimento de sua filha apontavam o ex-marido como principal suspeito, ela o confrontou, mas o homem falou que ele era culpado unicamente de não dar atenção suficiente à filha. A mãe de Eduarda se recorda bem de Duda falar que o pai era bravo e frio, nunca demonstrando carinho. Até aí, Jéssica, que foi casada com Ricardo, reconhecia apenas a personalidade do ex, um homem que não expressava os próprios sentimentos. Ou seja, Jéssica não via Ricardo com maus olhos e jamais pensou que a filha pudesse correr algum tipo de perigo estando junto dele. Mas então, no 5º dia do seu desaparecimento, no domingo, após uma denúncia anônima, o corpo de Duda foi encontrado. O corpo estava enterrado dentro de uma cova rasa em uma casa de aluguel de Ricardo Seide, o pai. No dia 29 de abril de 2019, o corpo de Eduarda Shigematsu foi enterrado no cemitério. Por estar se decompondo, não ocorreu nenhum tipo de velório. Após uma breve oração proferida por um padre, o caixão foi baixado à cova. A localização do corpo aconteceu, como mencionamos, após a polícia receber uma dica. Assim, quando os investigadores chegaram ao local, encontraram uma terra remexida no quintal, o que lhes pareceu incomum. Dizem os registros sobre o caso que logo quando eles começaram a cavar naquele lugar, o mau cheiro denunciou a presença de um cadáver, cujo pé foi visto primeiro. O corpo da criança estava com os pés e as mãos amarrados, com um saco plástico na cabeça e com sinais de espancamento. Imediatamente se acreditou que seria Eduarda Shigematsu, pois o imóvel era do pai dela e somente o homem tinha acesso a essa residência, conforme declarações do Dr. Ricardo Jorge, delegado responsável pelo caso. Na sequência, Ricardo Seide foi preso em flagrante por ocultação de cadáver e como suspeito da morte da própria filha. Os detetives também recuperaram as imagens de câmeras da rua onde Duda morava. Desse modo, se comprovou que ela chegou em casa na quarta-feira daquela semana por volta das 11h50 da manhã e ela não saiu mais do imóvel. A próxima movimentação na residência foi a saída de Ricardo, sozinho, às 13h30. Ele dirigia seu veículo e posteriormente emitiu que nessa hora o corpo da filha, de 11 anos, já morta, estava dentro do porta-malas. E nos parece que esse automóvel não foi encontrado para ser submetido à análise ou perícia. As declarações de Ricardo desde a localização de Eduarda é que ele apenas ocultou o cadáver sem qualquer envolvimento no homicídio. Na versão fantasiosa que Ricardo apresentou, ele encontrou a filha enforcada no quarto. Duda teria tirado a própria vida e ele, ao se deparar com a trágica cena, decidiu esconder essa verdade da avó da menina, que não suportaria tamanha dor. Na casa, foram apreendidas e levadas para análise uma arma registrada em nome de Ricardo e uma camiseta onde existia uma certa quantidade de sangue. Muito bem. Já estamos acostumados a esses casos quando o suspeito não admite o crime e não existem testemunhas. Ou seja, o caso é construído com base em evidências físicas e circunstanciais. A avó, pela demora de 24 horas em registrar o boletim de ocorrência e pelo comportamento apresentado na delegacia, levantou suspeitas. Assim, após o enterro de Eduarda e com o filho já detido, Dona Terezinha foi presa sob 2 acusações. Falsidade ideológica, porque o desembargador entendeu que mesmo sem provas da participação direta dela na morte da neta, ela sabia da rejeição do filho pela Eduarda e não a protegeu, e cumplicidade na ocultação do cadáver. Porém, depois de 57 dias de detenção,
a mulher foi liberada, supostamente por não estar envolvida, ou melhor, por não existirem provas suficientes da sua participação. O Ministério Público do Paraná recorreu da decisão que livrou a avó paterna do julgamento. E aqui cabe acrescentar que o advogado que representa Jéssica Pires, mãe de Eduarda, o Dr. Hugo Juan Esteves, nessa ocasião, em nota, informou que o próprio Ricardo declarou no seu depoimento que sua mãe sabia da ocultação do cadáver. Por fim, o Superior Tribunal de Justiça negou o último recurso e agora a Justiça Criminal do município determinou que sejam indicadas testemunhas e preparado o julgamento. A decisão do STJ encerrou mais de um ano de vai e vem em diferentes níveis da justiça sobre o julgamento de Ricardo C.I. e de Terezinha de Jesus. As penas para os crimes dos quais a mulher é acusada, caso ela seja condenada, somarão 8 anos. O pai, segundo o laudo do IML, foi apontado como o executor, apesar da motivação ainda ser desconhecida. Provou-se que a morte foi por asfixia mecânica e esganadura, e não por enforcamento. Assim, Ricardo responde como réu por 2 crimes, homicídio e ocultação de cadáver. O assassinato de Duda será apresentado como feminicídio, podendo assim resultar em uma condenação de 30 anos de prisão. Preso desde 2019, após a descoberta do corpo, foi em agosto de 2020 que o juiz criminal de Rolândia determinou que Ricardo Seide fosse levado a júri popular para responder pela morte da vítima, como homicídio qualificado. Inicialmente, ele ficou em uma cela com mais 4 presos, todos acusados de crimes hediondos da mesma natureza. Um local ou cela por seguro, com o objetivo de evitar a revolta e agressões de outros detentos. Agora, a integridade física de Ricardo está preservada na Penitenciária Estadual de Londrina. E aqui detalhes importantes. Outras investigações sobre Ricardo encontraram veículos provavelmente roubados e desmanchados. Eles estavam escondidos em um imóvel rural de sua propriedade, um crime que apresenta para nós um pouco mais do seu caráter. Principalmente pela ação dos advogados de defesa dos réus, o julgamento tem sido adiado. Ricardo, que mantém a história do suicídio da filha e assume apenas ter escondido o corpo, só por este segundo crime, não deveria ser submetido a júri popular. Até mesmo o parecer de um especialista contratado pela defesa de Ricardo atestou que os ferimentos no corpo de Eduarda seriam compatíveis com a morte por enforcamento, e isso foi anexado ao processo, mesmo sendo contrário ao laudo da necrópsia. Quanto ao desembargador, relator do caso, ele não está de acordo, alegando que foi um homicídio premeditado. Mais recentemente, foi solicitada, sempre pela defesa, a reconstituição do crime, ocultação de cadáver. Porém, a polícia se negou à participação dessa ação, uma vez que o imóvel onde Eduarda foi enterrada pelo pai passou por reformas que descaracterizavam a cena do crime, o que tornaria impossível uma nova perícia. Nós estamos esperando que esse julgamento ocorra no início de 2023, que a motivação do cometimento do crime seja esclarecida e, mais que tudo, que a justiça seja feita. Um crime particularmente revoltante pelo fato de ser o pai o executor do assassinato. Lamentamos que a doce Eduarda Shigematsu não pôde usufruir da sua segunda chance na vida. E assim, encerramos o caso de hoje. Espero que você tenha apreciado o conteúdo. Colabore com o canal clicando em gostei. Muito obrigado por sua companhia. Até o próximo episódio.